Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da turma Premier Ceará. Eu me chamo Marcelo Veiga, sou um dos coordenadores do curso. Além disso, sou juiz de direito substituto aqui no estado do Ceará. Sou ex-delegado de polícia também aqui no estado do Ceará, ex-defensor público no Maranhão, ex-inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Tenho algumas obras jurídicas em Direito Penal e Criminologia, pela editora Juspodium, pela editora Método e pela editora Sobre Direito. E sou mestrando em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu disse isso tudo aqui para indicar a vocês que nós temos aqui no curso uma equipe muito focada para essa prova, né? Essa prova é uma prova muito importante para nós, importante para vocês também, mas o curso está realmente dedicado a fazer um grande curso. E esse grande curso passa por uma metodologia que nós acreditamos, que é um curso híbrido. Um curso que traz uma quantidade de videoaulas para aprofundar o teu conhecimento nos pontos mais importantes e um curso que tem também um material em PDF que vai dar a você condições para que você chegue brigando pela vaga. Então a gente vai trabalhar em duas frentes, além do nosso material de jurisprudência, além das outras áreas do nosso curso, tá? É voltar o estudo também para uma revisão do nosso material escrito, mas nas principais disciplinas nós vamos aprofundar e melhorar o nosso desempenho com videoaulas, na medida certa, para que você não fique também muito tempo assistindo muitas aulas. A gente sabe que isso é um pouco cansativo. Então são poucas aulas, tá? Então aproveite as aulas, porque são aulas que a gente vai tentar fazer aqui de um conteúdo que você não vai encontrar em materiais escritos, para que você possa, quando tiver oportunidade, marcar a questão correta, mas sobretudo, tá, fazer uma boa prova discursiva e uma boa prova oral. No Ceará, nós vamos ter que passar pelas 3 fases. E quando você passa de uma fase para outra, normalmente você tem um mês e meio, salvo quando a primeira e a segunda fase são juntas, né? E aí a gente tem a primeira e a segunda fase juntas, demora um pouquinho para corrigir, e aí a gente tem um tempinho maior até chegar à prova oral. Mas ainda assim é um tempo pequeno, então você precisa se preparar para a prova da maneira mais completa possível, porque é muito provável que você faça a primeira e segunda fase no mesmo final de semana. Então, tudo aqui é muito importante para nós. Nós chegamos na fase da preparação que a gente não escolhe o conteúdo, né? Tudo é importante, tudo pode cair, então a gente vai fazer o estudo mais completo possível. Quando sair o edital, a gente calcula o tempo e verificamos ali o que pode ser deixado de lado, a gente faz aquela conta. Hoje, a gente não faz conta nenhuma, a gente senta e estuda tudo que a gente pode estudar do conteúdo programático, que é aquele que cai normalmente para as provas de delegado, tá bom? Vamos lá, vamos começar. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é a teoria do bem jurídico. Isso é muito importante, isso já caiu em prova objetiva, o Sebrasp já cobrou algumas vezes em prova objetiva, cobrou agora na prova de delegado do Rio de Janeiro. Então esse é um tema importante, é um tema muito caro para nós. E eu quero começar falando com vocês sobre a legitimação material do direito penal. O direito penal ele se legitima sob o aspecto formal e sob o aspecto material. Sob o aspecto formal, a legitimidade do direito penal mora no processo legislativo. A Constituição diz que compete à União editar leis em matéria penal. No Brasil não temos leis estaduais que tratam de direito penal. Agora, a legitimação material do direito é o que vai fundamentar materialmente a punição feita pelo Estado. Então o Estado pune alguém e ele vai se legitimar sob aspecto formal, lei. Se é determinado comando proibitivo, determinado tipo penal estiver previsto em lei e essa lei tiver passado de forma regular pelo processo legislativo, formalmente aquela incriminação é legítima. Agora, nós vamos questionar se materialmente essa incriminação também é legítima. E aí hoje a teoria dominante no Brasil afirma que
uma determinada incriminação só é materialmente legítima quando a conduta afetar um bem jurídico, criar uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico. A função do direito penal é proteger bens jurídicos. Essa é uma afirmação muito conhecida de um autor chamado Klaus Roxin. E do Bimbarker nós temos uma também muito conhecida afirmação de que nenhuma norma pode ser legítima sem estar vinculada à descrição de um contexto. Então, a ideia central de legitimação material do direito penal é de que uma conduta humana só pode ser punida quando causar uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico. Tá? Então, se por um lado o bem jurídico fundamenta materialmente a incriminação, sob aspecto formal, o que fundamenta essa incriminação é a lei, o processo legislativo. Agora, isso nem sempre foi assim. A primeira legitimação material do direito penal, quando o direito se torna uma ciência, isso é depois do iluminismo, né? Nós tivemos ali o iluminismo, a queda do absolutismo, o surgimento do Estado de Direito, a substituição de um Estado de homens por um Estado de leis. Isso ficou marcado, sobretudo, pelo surgimento do Código Penal francês, que veio logo depois da Revolução Francesa. Pois bem, o primeiro fundamento que se buscou criar sob aspecto material não foi o bem jurídico. O bem jurídico aparece depois. Isso já caiu em prova de primeira fase. Preste atenção nessa evolução até a gente chegar no bem jurídico. O primeiro fundamento foi a ideia de direito subjetivo, com um autor muito importante para o direito penal. Eu vou falar muito dele nas nossas aulas, que é o von Feuerbach. Se escreve Feuerbach, mas se fala Feuerbach. O Feuerbach criou a ideia de que quando uma pessoa pratica crime, ela viola um direito subjetivo. Corresponde, de certo modo, a uma fórmula limitadora do processo de criminalização. É a primeira ideia de um fundamento material. Olha, se o Estado vai punir alguém, ele precisa se fundamentar sob aspecto formal, isso precisa estar previsto em lei, e sob aspecto material, tem que ter um conteúdo, não basta a simples descrição na lei. O conteúdo da incriminação é a violação de um direito subjetivo. Essa é a primeira construção que foi feita. Ou seja, quando uma pessoa mata a outra, ela não viola o bem jurídico vida, porque nesse momento aqui nem existia a ideia de bem jurídico ainda, mas ela viola o direito subjetivo da pessoa de não ser morta por outra. Isso é meio problemático, e o próprio Luiz Regis Prado, ele identifica que o fundamental não é que a conduta lesiva se dirija contra uma coisa no mundo real. A conduta criminosa, ela, nesse momento histórico, violava um direito subjetivo, não violava o próprio bem jurídico. Recebeu muitas críticas, porque essa construção do direito subjetivo do Feuerbach tinha uma postura liberal e uma visão contratualista. Uma crítica importante, e por essa razão esse conceito de direito subjetivo acabou não vingando na dogmática penal, é que o próprio direito civil tem dificuldade de explicar a diferença entre direito subjetivo e direito objetivo. Uma outra razão também para que não fosse aplicada a ideia de direito subjetivo é de que nesse momento histórico nós vivíamos um causalismo muito ligado a essa relação de causa e efeito.
O direito penal explicava tudo com base nessa relação de causa e efeito. O que a gente não consegue fazer com a ideia de direito subjetivo, que é muito abstrata. Ou seja, tentou se importar um pouco da racionalidade lá do direito civil para explicar por que o direito penal punia as pessoas. Isso foi evoluindo e um dos autores, ele não foi o primeiro autor a desenvolver um conceito de bem jurídico, mas foi um autor que difundiu muito a ideia de bem jurídico, que foi o Franz von Liszt. É um autor também que a gente vai falar bastante aqui no curso. O Franz von Liszt dizia que o direito penal ele não poderia se fundamentar na ideia de direito subjetivo. Então há essa transição em que o direito penal deixa de tutelar um direito subjetivo e passa a tutelar um bem jurídico. E aí qual é o primeiro ou um dos primeiros conceitos de bem jurídico que acabou se tornando mais difundido pela importância do autor? De que o bem jurídico é um interesse vital garantido pela norma. Interesse vital garantido pela norma. O primeiro problema é que também essa ideia de um interesse é muito parecida com a ideia de direito subjetivo. O que levou muitos autores a criticar essa construção do Franz von Liszt, porque ele propôs uma superação de um modelo, que é o modelo do direito subjetivo como fundamento de incriminação, mas ele acabou trazendo um conceito de bem jurídico muito próximo ao conceito de direito subjetivo do Feuerbach. Então, ainda no causalismo, agora num segundo momento, no chamado causalismo neocantista, ou escola neoclássica, o direito penal sofre uma mudança na maneira de pensar, porque com o causalismo neocantista passamos a verificar ou a incluir no direito penal valorações. Eu vou explicar isso na nossa segunda aula, onde eu vou explicar os sistemas de imputação, que é uma aula muito importante, porque muita gente tem um conceito muito solto desses elementos, a gente vai encaixar muita coisa juntos aqui. Então, com o causalismo neocantista, o direito penal passou a realizar valorações no direito. E aí, esse causalismo neocantista, da escola de Baden, passou a tratar do valor cultural e, portanto, o bem jurídico ele deixa de ser um interesse e passa a ser um valor. Isso é tão forte até hoje que o próprio conceito de bem jurídico do Bittencourt, que eu gosto muito, para uma prova, eu prefiro que vocês adotem esse conceito de bem jurídico, porque ele vai ajudar vocês na prova objetiva, ele vai ajudar vocês na prova discursiva e vai ajudar vocês na prova oral. Então, o que é bem jurídico? É todo o valor da vida humana protegido pelo direito. Todo o valor da vida humana protegido pelo direito. Ele tem duas funções que eu coloquei aqui para vocês. Objeto de proteção, porque o direito penal tutela bem jurídico, e critério de criminalização. Como assim critério de criminalização? Ora, o legislador pode criar novos tipos penais. Pode, mas ele tem que ter um critério. Qual é o critério? Esse novo tipo penal deve representar uma tutela a um bem jurídico. Então, se por um lado a conduta humana só é relevante para o direito penal quando causar uma lesão ou um perigo de lesão a um bem jurídico, e esse bem jurídico ele é eleito pelo legislador através do tipo penal, o legislador, quando cria um crime na nossa lei, ele cria um crime para tutelar um bem jurídico. Então, primeiro o legislador seleciona o bem jurídico que quer tutelar por meio da lei, e depois a lei vai trazer
esse bem jurídico de forma protegida, estabelecendo um preceito secundário, uma ameaça de pena. Agora, ele também é um critério de criminalização porque o legislador não pode criar tipos penais que não representem uma efetiva tutela aos bens jurídicos. Então, são duas informações importantes que você precisa saber, de que esse conceito de bem jurídico ele tem duas funções. Ele é objeto de proteção e critério de criminalização. No finalismo, a gente vai estudar um pouco o finalismo aqui. O finalismo, a ideia de bem jurídico ganha um tempero. Esse tempero é a inclusão daquilo de que alguns autores chamam de um elemento normativo na estrutura do finalismo, que são os valores éticos sociais. A missão do direito penal era amparar os valores elementares da vida social. Por isso a gente vai falar aqui, ainda hoje, inclusive, de adequação social, de conteúdo social lá da legítima defesa. Porque no finalismo, o Weltzel coloca esse elemento, esse tempero nas categorias jurídicas da teoria do crime, esse elemento ético-social. Então não se perca, nós estamos aqui no conceito de bem jurídico, um conceito simples. Eu disse todo o valor da vida humana protegido pelo direito. Ele é ao mesmo tempo objeto de proteção e critério de criminalização. Com o finalismo, esse valor da vida humana ganha um elemento adicional, que é esse valor da vida humana deve estar relacionado aos valores éticos sociais, ou seja, aos valores da vida em sociedade. No finalismo, portanto, só haveria bens jurídicos dignos de proteção penal na medida em que eles atuassem na vida social. Como descreve Gonzalo Fernandes, no fundo, a missão do direito penal para Weltzel é a tutela da consciência e da fidelidade jurídica dos cidadãos. Ou seja, ele inclui no direito penal essa função de tutela da ordem ético-social. E isso se reflete também no conceito de bem jurídico. A gente vai falar bastante disso quando eu tratar o princípio da adequação social. O funcionalismo também tem os seus conceitos de bem jurídico, são os conceitos hoje até mais completos, e o principal deles é o conceito do Claude-Roxin, porque ele trabalha com a teoria do bem jurídico de uma forma muito intensa. É a teoria do bem jurídico que fundamenta quase todo o finalismo do Claude-Roxin. Então ele diz que bens jurídicos são pressupostos imprescindíveis para a existência em comum, que se caracterizam numa série de situações valiosas, como, por exemplo, a vida, a integridade física, a liberdade de atuação ou a propriedade, que toda a gente conhece e, na sua opinião, o Estado social deve também proteger penalmente. Então, para o Claude-Roxin, bem jurídico são os pressupostos imprescindíveis para a existência em comum, que se caracterizam por uma série de situações valiosas: vida, integridade física, liberdade. O bem jurídico possui uma função político-criminal que se traduz em limitar o poder de definição do Estado sobre as condutas que serão incriminadas, impedindo-o de proteger sentimentos ou valores éticos ou morais. Eu sempre faço uma pergunta que pode ser até, inclusive, uma pergunta da prova objetiva de vocês, né? É uma pergunta simples. O direito constitucional ele trabalha com o conceito de felicidade como um direito constitucional em um Estado social em que o Estado deve promover, de certa forma, meios para que as pessoas se desenvolvam e se tornem felizes. A ideia da busca pelo ótimo enquanto Estado social. Tem um detalhe: será que nós poderíamos criar um tipo penal para incriminar uma conduta que violasse a felicidade das pessoas, ou ao menos a expectativa das pessoas em se tornarem felizes? Deixa essa pergunta em aberta. A felicidade pode ser um bem jurídico penalmente relevante?
Eu posso criar um crime para tutelar a felicidade? Deixa essa pergunta anotada, que a gente vai voltar nela. Um outro conceito de bem jurídico é o conceito do Juarez Tavares e do Luiz Greco. Bem jurídico é um dado relacionado à pessoa humana, como seu elemento de preferência e orientação, o qual adquire valor quando incorporado à expectativa de norma de conduta, proibitiva ou mandamental. Perceba que cada autor traz o seu conceito de bem jurídico. Eu acho que os conceitos mais importantes de bem jurídico é o conceito do Roxin, que vocês vão encontrar muito em prova objetiva, e o conceito do Bittencourt, que para mim é o conceito mais fácil de memorizar. Tá? Eu acho que não é importante você decorar tudo, mas algumas coisas para concurso tem que decorar, tem que memorizar. Então esse é um conceito que vai ajudar vocês até a entender outros pontos da matéria. Aquela pergunta que eu fiz a vocês, se a felicidade pode ser um bem jurídico penalmente relevante, ela passa pela análise de dois grupos de teorias que vão explicar o fundamento do bem jurídico. Tá? Da mesma forma como ocorre na noção de direito subjetivo, não existe uniformidade na conceituação de bem jurídico, nem quanto aos seus efeitos e objetivos. Nesse aspecto, podem ser enunciados dois grandes grupos de teorias: as teorias naturalistas e as teorias normativas. Bom, as primeiras teorias são chamadas teorias naturalistas. Já adianto que essa é a visão adotada por nós, tá? Então, nós adotamos também no Brasil um fundamento de validade material para o direito penal no bem jurídico. Então, o bem jurídico é o fundamento de validade material do direito penal brasileiro. Toda conduta humana só pode ser incriminada no Brasil se causar uma lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico. A finalidade do direito penal brasileiro, também hoje de forma amplamente dominante, é que o direito penal tutela bens jurídicos. Agora, a tutela do bem jurídico ela possui dois grupos de teorias. A primeira delas é as teorias naturalistas, vou botar aqui adotada. Afirma que o bem jurídico é um dado da realidade, humana ou social, que merece uma proteção jurídica. O conceito de bem jurídico é extraído da pessoa humana. O que essa teoria diz no final das contas? Ela diz o seguinte: o legislador, ao selecionar um bem jurídico para realizar a tutela por meio da incriminação de uma conduta, vamos criar um crime, perfeito, para proteger o quê? Um bem jurídico. Qual bem jurídico? Quando o legislador seleciona esse bem jurídico que vai ser objeto da tutela penal, esse bem jurídico ele tem que ter uma conexão com a pessoa humana. Ele tem que representar a projeção da dignidade da pessoa humana naquele bem jurídico. A proteção feita pelo direito penal, a tutela de bens jurídicos, ela não pode ser uma tutela voltada a tutelar meras abstrações normativas. Pergunta a você: a gente consegue extrair um conteúdo empírico da ideia de felicidade? Ou é uma abstração? A felicidade não tem nenhum conteúdo empírico. Nenhum conteúdo empírico. A felicidade é uma abstração. É uma abstração subjetiva. Porque o que é felicidade para mim pode não ser para você. Para uns, a felicidade está no luxo. Para outros, a felicidade mora no simples. Para uns, a felicidade é muito dinheiro. Para outros, a felicidade é apenas um lugar em paz. Eu não sei qual é a sua realidade e vocês também não sabem a minha. A felicidade, ela é uma expectativa individual.
Se o direito penal adota uma teoria naturalista do bem jurídico, só é bem jurídico para o direito penal aquilo que tem uma conexão com a pessoa humana e tenha algum conteúdo empírico, palpável. Palpável não no sentido no sentido material, né? A gente não precisa pegar um bem jurídico, até porque, por exemplo, os crimes contra a honra tutelam a honra objetiva, a honra subjetiva. A gente não pega na honra objetiva, não tem existência no mundo dos fatos, no mundo real, não tem uma existência ontológica. Mas eu consigo descrever o que é honra, eu consigo descrever o que é uma honra objetiva, uma honra subjetiva. O direito descreve uma realidade, que pode ser uma realidade impalpável, mas dotada de conteúdo empírico. Eu consigo descrever de forma precisa o que é uma honra. Com a felicidade eu não consigo. Eu não consigo descrever, porque o que é felicidade para um pode não ser para o outro. Então, para as teorias naturalistas, essas abstrações, meras expectativas, felicidade, não pode ser bem jurídico tutelado pelo direito penal. O bem jurídico não pode se fundamentar exclusivamente no normativo. Ao contrário, o bem jurídico tem um substrato empírico que deve ser atendido pelo legislador. Compreende-se nesse substrato empírico a pessoa humana e o seu entorno social. Então, esse bem jurídico deve ter uma conexão com a pessoa humana e deve possuir um substrato, um conteúdo empírico. Isso numa prova discursiva é muito importante. Quem não for meu aluno, não coloca isso. Não para estudar isso. Eu estou trazendo esse conteúdo mastigado para vocês. O segundo grupo de teorias são as teorias normativistas ou normativas. O bem jurídico é produto exclusivo de criação legal, já pelo fato de, apesar de algumas vezes derivar de dados empíricos como a vida, só adquire relevância em face do direito. Ou seja, o direito não descreve um bem jurídico existente. Ele, direito, cria o bem jurídico existente. Bom, se é o direito que cria, ele pode criar qualquer um. Não se exige para essas teorias normativas conteúdo empírico, relação com a pessoa humana. O que se critica nessa visão normativa de bem jurídico é de que se eu não tenho na construção do bem jurídico uma exigência de conexão com a pessoa humana, a pessoa humana deixa de ser o fim de proteção do direito penal e passa a ser um meio, o que vai de encontro ao próprio Estado democrático de direito, que tem como finalidade última da lei a proteção da pessoa humana. A pessoa humana deve ser o fim do direito penal e não o meio. Então, para quem defende as teorias naturalistas, essa visão normativa ou normativista viola a dignidade da pessoa humana na medida em que transforma a pessoa num meio e não num fim. Porque eu não dependo, para essa teoria normativa, de uma conexão do bem jurídico com a pessoa humana. Eu posso eleger no direito qualquer coisa para ser bem jurídico. Tá ok? Muito importante para a nossa prova, tema essencial. Há ainda uma classificação importante para nós, que é a classificação entre bens jurídicos individuais e bens jurídicos coletivos. Existe essa classificação que é bem bipartida, bens jurídicos individuais e bens jurídicos coletivos. Luiz Regis Prado tem um livro sobre bem jurídico que é muito importante, chama Bem Jurídico e Constituição, publicado pela editora Método. Não precisa ler, tá? Eu estou trazendo a classificação dele aqui para vocês. Mas nesse livro ele traz uma classificação um pouco mais destrinchada. E eu já vi essa questão em prova. Por isso eu resolvi trazer para vocês, tá? Ele divide os bens jurídicos em bens jurídicos individuais, que são aqueles titularizados pelo indivíduo, isoladamente considerado.
vida, patrimônio, dignidade sexual. Os bens jurídicos institucionais, públicos ou estatais, nos quais a tutela supraindividual aparece intermediada por uma pessoa jurídica de direito público, administração pública, administração da justiça. Bens jurídicos coletivos, que afetam um número mais ou menos determinável de pessoas, saúde pública, relação de consumo, e bens jurídicos difusos, que têm caráter plural, indeterminado e diz respeito à coletividade como um todo, ambiente, patrimônio cultural. Detalhe, tradicionalmente, tá? Tradicionalmente, você vai encontrar em muita doutrina a referência a essas 3 letras aqui apenas como bens jurídicos coletivos. Que a doutrina penal trata como sinônimo de bem jurídico supraindividual. O Luiz Regis Prado trata esse bem supraindividual como gênero e estabelece essas 3 espécies, né? Bens jurídicos institucionais, bens jurídicos coletivos e bens jurídicos difusos. Numa prova discursiva pode citar apenas bens jurídicos coletivos, não precisa especificar, tá? Mas para a prova objetiva é importante conhecer essa classificação porque ela já caiu. Para a gente fechar o bloco, tem uma crítica que é feita pelo Cláudio Roxin, que no Brasil foi trazida pelo Schmitt de Bem e pelo Martinelli, naquele livro Lições Fundamentais de Direito Penal, muito bom, por sinal, o livro, que é a crítica feita aos chamados falsos bens jurídicos coletivos. Vou colocar aqui, falsos bens jurídicos coletivos. Ele diz o seguinte: olha, nós reconhecemos que existem bens jurídicos individuais que violam uma realidade importante para o desenvolvimento do indivíduo, um valor importante para o indivíduo. Esse bem jurídico é todo o valor da vida humana protegido pelo direito. Alguns valores são importantes individualmente considerados. Agora, existem valores que são importantes para toda a coletividade. Então, a doutrina inteira reconhece a existência de bens jurídicos que são importantes para o indivíduo, isoladamente considerado, e outros chamados de coletivos que são importantes para o indivíduo enquanto membro de uma sociedade. A saúde pública, o meio ambiente é um bem jurídico coletivo, ou seja, afeta todos nós enquanto membros de um corpo, membros de uma sociedade. Agora, o que o Roxin afirma, que no Brasil foi trazido pelo Schmitt de Bem e pelo professor Martinelli, é que alguns bens jurídicos são falsos bens jurídicos coletivos, porque eles são abstrações impalpáveis. Por essa razão, eu posso afirmar que o próprio Roxin, no Brasil, Schmitt de Bem e Martinelli, adotam a teoria naturalista, que exigem um substrato empírico para os bens jurídicos. E ele chama esses de falsos bens jurídicos, esses bens jurídicos dotados de uma abstração impalpável, a saúde pública, quando ele diz, olha, não existe saúde pública, saúde é a característica de um corpo. O corpo tem saúde ou não. Onde está a saúde pública? Impalpável. Na verdade, o que nós temos é a soma das saúdes dos indivíduos. Nós chamamos a sociedade de corpo por analogia. Nós não temos corpo social. A paz pública é a ordem pública, o funcionamento do mercado e a segurança viária. São falsos bens jurídicos coletivos.
Mas ele não afirma que todo bem jurídico é falso bem jurídico coletivo. Ele diz que alguns bens jurídicos coletivos, sempre que esses bens jurídicos coletivos forem dotados de uma abstração impalpável, na verdade, eles serão falsos bens jurídicos coletivos. Está claro que o legislador muitas vezes pretende camuflar seus interesses de política criminal mediante a criação de supostos bens coletivos, como a fé pública ou a saúde pública, os quais não têm um substrato empírico capaz de servir de elemento de orientação de conduta. Então, em razão da falta de substrato empírico, esses seriam os falsos bens jurídicos coletivos, tá bom? Eu volto no próximo bloco.